Olá, pessoal, amigos e amigas. Muita alegria, muita satisfação estarmos juntos para mais alguns passos da nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste em questão, nós vamos estudar a família de Jesus Cristo. Quem é a mãe, os irmãos, a família de Jesus Cristo? Vamos entender esses detalhes, esses assuntos neste capítulo. Primeiramente, vamos conceituar o que vem a ser família. Família é a unidade fundamental ou a célula máter da sociedade. De uma família pode-se constituir uma sociedade toda, ou seja, a célula mãe que vai dar origem a uma sociedade é a família. Uma sociedade é constituída por milhares e milhares de famílias, como é o caso da nossa sociedade, a sociedade brasileira. Quantas famílias? A família Silva, a família Costa, a família Benjamin, a família Oliveira e tantas outras famílias que nós temos espalhados por todo este nosso Brasil. E qual é a constituição da família? A família é constituída por pai, mãe e filhos. O homem só se torna pai porque ele precisa da sua esposa para gerar filhos. E a mulher só se torna mãe necessitando-se do homem, pai, para gerar, conceber e gerar os seus ou o seu filho. E todos nós que somos filhos, só viemos ao mundo porque os nossos pais assim o fizeram. E qual é a origem da família? A origem da família está no próprio Deus. Lá no princípio, ainda no jardim do Éden, Deus criou Adão e Eva, o nosso pai Adão, a nossa mãe Eva, e dotou-lhes de potencial e ordenou para que eles constituíssem a família, gerando descendentes, filhos. No livro da Gênesis, capítulo 1, versículo 26 até o 28, Deus diz, criou Deus o homem, macho e fêmea os criou, e disse-lhes, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra, ou seja, gera descendentes, constitui a sua família e os seus filhos constituem-se também famílias. O que une uma família? Como uma família permanece unida? Quais são os aspectos que unem uma família? Primeiramente, uma família é unida pelo sangue. O pai, a mãe e os filhos, eles são unidos pelo sangue. Sim, quando os pais coabitam, 50% da carga genética vem do pai, 50% da carga genética do filho vem da mãe, e aí concebe e dá à luz um novo ser, um novo ser humano, um novo homem, uma nova mulher, com as suas características peculiares. E eles são unidos dentro da família pelo mesmo sangue. Além disso, eles são unidos também pelo amor. Ora, vai falar mal de uma pessoa próximo do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe ou do seu pai. Eles compartilham de um amor familiar e isso
une a família. Também uma família unida pelos mesmos sonhos, projetos e objetivos. Veja, eles têm um projeto de construir uma casa, de fazer uma viagem, comprar um novo carro, e assim sucessivamente é compartilhado no seio da família, e todos os membros eles vão trabalhar neste mesmo sonho, projeto ou objetivo. Por isso a Bíblia diz que essa união no seio familiar é uma só carne. A Bíblia diz: deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher, a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Muito bem. Agora, a Bíblia Sagrada apresenta as funções de cada um dos membros da família. Vejamos. Sim, cada membro da família possui funções específicas e devem ser desempenhadas para que a família viva a sua plenitude. Mas como nós vivemos num mundo que está contaminado pelo pecado, não está na sua perfeição, é importante eu ressaltar um ponto muito interessante. Essas funções, ela não é de poder, de valor. A hierarquia dentro da família, ela é uma hierarquia funcional, de funções, e jamais para indicar se um é mais ou menos importante que o outro. Absolutamente, todos possuem o mesmo valor e cada um desempenha suas funções pautadas simplesmente pelo amor. Não há espaço para competições e disputas. O pai só é pai porque precisa da mãe e dos filhos. A mãe só é mãe porque precisa do pai e dos filhos. E os filhos só são filhos porque precisa do pai e da mãe para poder vir à existência e constituir a família. Não há espaço para hierarquia de poder e de importância. Todos são importantes dentro da família, do seio familiar. Todos estão em pé de igualdade. E cada um deve desempenhar a sua função pautada simplesmente pelo amor. Não há espaço para autoritarismo, não há espaço para violência, não há espaço para disputas, de jeito e de forma alguma. Não é este o propósito de Deus. A Bíblia nos deixa bem claro como nós vamos passar alguns versículos aqui relacionados ao assunto. O amor. O amor é que deve falar mais alto no seio da família. Bom, feito esta ressalva, vamos entender então qual é a função do pai, da mãe e do filho. Ao pai compete ser o provedor e protetor da família. A esposa e os filhos até podem ajudar nesta tarefa, incluindo situações adversas como uma doença, um desemprego, entre outras situações. Mas esta função está resguardada ao pai de família. Observe, ao pai compete prover e proteger. Sabemos que, como eu disse, nós vivemos num mundo de imperfeições. Às vezes, a família é o alvo de algumas situações adversas, como, por exemplo, uma enfermidade ou um desemprego prolongado, qualquer outra situação. E, claro, por amor, a mãe e os filhos podem suprir aí esta situação, mas dentro da normalidade, esta função de provedor e protetor está resguardada ao pai. E a mãe, qual é ou quais são as funções dadas à mãe por Deus? Deus deu-lhe a função de ser
auxiliadora e ajudadora. Deus dotou, assim como dotou o homem de capacidade intelectual, física, psicológica, emocional, todas as capacidades para ser o protetor e o provedor, Deus dotou a mulher de todas as capacidades, os potenciais para ela ser auxiliadora e ajudadora. Ela deve desembaraçar o pai, facilitando a sua vida com suas funções, como criar, educar, alimentar os filhos em tudo aquilo que o pai não puder alcançar. Ali está a mãe com seu amor, com seu aconchego, com tudo que ela tem de bom dado por Deus para poder fazer com que a família viva a sua plenitude. E os filhos? Os filhos são alvos do amor, proteção e provisão tanto do pai como da mãe. No entanto, o filho tem uma função primordial que a Bíblia resguarda: obedecer. A Bíblia está cheia de advertências ou exortações para os filhos serem obedientes. A carta aos Efésios, capítulo 6, é um capítulo lindo, recheado de instruções nesses aspectos para a família. E uma observação se faz necessária: quando os filhos são obedientes e honram seus pais, como prescreve as Escrituras, em Êxodo capítulo 20, versículo 2, os únicos beneficiados são eles mesmos. Porque a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que prolongue os teus dias na face da terra. Observe, ele é o beneficiado. Vamos pegar um exemplo aqui. Um filho honra seu pai e sua mãe e se dedica aos estudos ao ponto de se formar um grande profissional. Quem vai se beneficiar do salário, do status, de todas as condições que esta posição profissional lhe proporcionará? Quem irá desfrutar? Exclusivamente o filho. O filho até pode, quem sabe, dar uma ajuda financeira ou dar qualquer um outro tipo de ajuda ao pai ou à mãe. Mas o alvo principal dos benefícios desta obediência é ele mesmo. Agora, tudo, como eu disse, absolutamente tudo deve ser desempenhado por amor. O filho obedece por amor. O pai protege e provê por amor. A mãe auxilia, gera, dá luz, cria, alimenta, educa por amor. Agora, veja aqui que situação interessante. Numa certa ocasião, vieram até Jesus e disseram: olhe, veja só o que diz São Lucas, capítulo 8, versículo 19 até o 21. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhes comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam. Que lindo! Que lindo! Quem é a família de Jesus Cristo? A igreja. A igreja é uma família e uma família de Jesus Cristo. Sim, a família de Jesus Cristo é uma só. A igreja que ele constituiu aqui na terra, a sua noiva, a sua escolhida, da qual ele redimiu do mundo, está preparando para levá-la consigo para as alturas. Esta família, a família de Jesus Cristo, é constituída de pai, mãe e filhos.
unidos pelo mesmo sangue, que é o sangue de Cristo, unidos pelo mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, e pelo mesmo amor, o amor ágape, divino, altruísta. Por isso vivemos juntos em paz, união e amor. Observe aqui ainda o que a Bíblia nos diz. Olhe, Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é o Pai. Veja só, ó. Deus é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Livro de São João, capítulo 3, versículo 16. O texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, o Criador dos céus e da terra, é o Pai de nosso Salvador Jesus Cristo. E também é o nosso Pai. O mesmo livro de João, capítulo 1, versículo 11 ao 13, nos diz: Jesus veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós somos filhos espirituais de quem? De Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 15, ainda nos diz algo muito lindo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba, Pai. Papaizinho querido que estás nos céus, bendito é o teu nome para todos sempre. Ele nos ama tanto, Deus o Pai nos ama tanto, que foi capaz de provar este amor, dando seu único filho gerado, Jesus Cristo, o único filho de Deus gerado, filho unigênito. Uni quer dizer único, gênito, gerado, para morrer por nós. Livro de São João, capítulo 3, versículo 16, que nós acabamos de ler. Este amor é tão forte que a Bíblia nos diz que nada é capaz de nos separar dele. Nada, nem mesmo a morte. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 39. Agora, a família de Jesus tem uma mãe? Tem uma mãe. Agora, antes de eu esmiuçar este detalhe do Espírito Santo, usar essa analogia do Espírito Santo como mãe, eu não quero ser acusado de heresias em atribuir figura feminina ao Espírito Santo, algo que a Bíblia não faz. Apenas no meu raciocínio quero fazer esta analogia com algumas aplicações para edificá-los na fé e na palavra. Mesmo porque não acredito ser demérito algum nisso, por várias razões que não vem ao caso trabalhar aqui. Eu não vejo demérito porque Deus também ele é retratado como figura feminina, como quando diz que queria guardar, cuidar dos seus como a galinha cuida dos seus pintainhos. Isso está atribuindo uma figura feminina a Deus. Não há demérito. Agora, claro que eu não quero ser acusado de heresia em atribuir, dizer que o Espírito Santo é uma pessoa feminina, mesmo porque a Bíblia não atribui gênero ao Espírito Santo. Não, é um gênero neutro, tá? Feita esta ressalva, vamos trabalhar esta questão do Espírito Santo como sendo a mãe desta família, a família de Jesus Cristo, a igreja. O Espírito Santo de Deus nos gera
e nos gesta espiritualmente. Quem nos gerou espiritualmente e quem nos gestou espiritualmente é o Espírito de Deus. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no Evangelho de São João. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ainda São João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Veja só o que o Espírito de Deus faz conosco, nós, filhos de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Quem gesta, quem gera, quem cuida, quem ensina, quem alimenta os filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Que coisa linda! Esta família, sim, tem um pai, tem a mãe e tem filhos. Todos nós somos filhos de um mesmo pai. Deus, Criador dos céus e da terra, gerou nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e também nós espiritualmente. O livro de São João, capítulo 3, versículo 16, nós já lemos que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai, único gerado. E nós somos filhos por adoção espiritualmente, somos filhos espirituais. Veja só, lendo de novo, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ainda veja só o que a Bíblia diz, porque convinha, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 10 a 12, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, filhos somos nós, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele, Jesus Cristo, não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Que coisa linda, maravilhosa e gloriosa. Jesus Cristo é o Filho unigênito do Pai e nós somos seus irmãos porque somos gerados espiritualmente e nascemos de novo e somos filhos de Deus. E veja só, e Jesus Cristo não se envergonha de nos chamar irmãos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A família de Jesus Cristo, a igreja, a sua igreja constituída nesta terra. Amados, nesta família, cada um tem suas funções e devemos cumpri-las. O pai ama, protege, provê. A mãe ama, auxilia, gera, dá à luz, cria, alimenta e educa. Os filhos ama e obedecem. Veja só a passagem de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 11.
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vejamos um ponto interessante. Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E nós? A nós compete fazermos o que Jesus fez, obedecer ao Pai. O Pai tem mandamentos claros para nós. Ele nos manda amar a Ele, única e exclusivamente, de todo o nosso desejo, anseio, empenho, força, e amar o próximo como a nós mesmos. Ele nos ordena perdoar-nos uns aos outros. Ele nos ordena sermos fraternos, visitar e atender os necessitados, nos santificar. Ele nos ordena anunciar o seu evangelho entre tantos outros mandamentos descritos em sua palavra. Agora, um ponto interessante para nós concluirmos. Esta família, a família de Jesus Cristo, ela não tem controle de natalidade, não. Sabemos que muitas famílias já decidiram não vamos mais ter filhos. Mas a família de Jesus Cristo não tem controle de natalidade, muito pelo contrário. Quanto mais filhos nascerem e se integrarem nesta família, mais festa, mais alegria é realizada tanto por nós como lá no céu, na habitação do Altíssimo. Veja o que Jesus Cristo diz em São João capítulo 6, versículo 37. O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus que vos abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, e que Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja reinando em vossos corações. Um grande abraço e lhe aguardo na próxima.